Olá, pessoal! Essa é a disciplina de Psicologia Organizacional e do Trabalho e a aula é sobre noções básicas de psicologia. Então, a psicologia é uma ciência que possui várias áreas de atuação e a gente vai utilizar a psicologia organizacional e do trabalho, que é a área da psicologia que enfoca no contexto laboral, nas relações laborais, né, no comportamento desse trabalhador, desse colaborador. Além disso, existem várias linhas teóricas também dentro da psicologia, e a gente vai utilizar a linha comportamental, ou behaviorismo, né, a análise do comportamento. Então, o comportamento vai ser o centro, né, das nossas discussões, ele é o elemento mais importante dessa linha teórica de psicologia comportamental, e aí a psicologia comportamental trabalha com uma tríplice contingência que a gente fala, que é estímulo, resposta ou comportamento e consequência. Tá? E aí, quando essa consequência ela aumenta a probabilidade do comportamento, da resposta acontecer, a gente chama ela de reforço. Então, um dos precursores da psicologia comportamental foi o Skinner. Ele elaborou uma caixa, chamada de caixa de Skinner, e lá ele colocava um rato privado de água, com a sensação de sede, né? Privado mesmo de líquido. Tinha uma barra dentro dessa caixa e uma conchinha. Num determinado momento, sem querer, né, involuntariamente, o rato pressionava essa barra. Ele tocava na barra, essa barra era pressionada e vinha como consequência uma gotinha de água. Rapidamente, aquele rato privado de água, com sede, ele aprendia que pressionar a barra produzia consequência gota de água. Então, essa gota de água, no caso, era um reforço, era uma consequência reforçadora para o comportamento de pressão à barra. Bem? Então, estímulo, o que era? O rato privado de água, aquele contexto de caixa de Skinner, em que ele estava confinado. O comportamento era pressão à barra e a resposta, a consequência a essa resposta de pressão à barra era gota de água. Tudo bem? No caso, então, consequência reforçadora, porque mantinha ou até aumentava a probabilidade dessa resposta de pressão à barra acontecer. Bem? Então, o reforço nomeia uma relação entre o comportamento e o ambiente que oferece essa consequência, e essa relação inclui 3 componentes. Essas respostas devem ter consequência, a probabilidade deve aumentar, e o aumento dessa probabilidade deve ocorrer justamente porque a resposta tem essa consequência e não por outra razão qualquer. Bem? E aí, em um determinado momento, o Skinner parava de oferecer a gota de água, mesmo com o rato pressionando a barra. Depois de algumas tentativas, o rato parava de pressionar a barra. Ele aprendia que não adiantava mais pressionar a barra, né, porque ele não conseguiria a consequência almejada. Esse processo é denominado de extinção. Inclusive, ele está associado com outros processos que são chamados de desamparo aprendido e até depressão, em que a pessoa generaliza esse comportamento de que não adianta mais emitir a resposta, tentar, porque a consequência não virá. Bem? Então, quando uma resposta é reforçada, sua probabilidade aumenta, né? Quando eu tenho essa consequência que eu queria, que é chamada de reforço, eu continuo ou até aumento a frequência do meu comportamento, mas esse aumento ele não é permanente, né? O responder volta aos níveis anteriores, tão logo esse reforço seja suspenso. Bem? E aí a operação de suspender o reforço é chamada de extinção. Quando responder retorna aos seus níveis prévios como resultado dessa operação, diz-se que esse comportamento, ou né, que esse responder foi extinto. E por fim, nós temos a punição, que é uma consequência que diminui a probabilidade do responder. Então, no caso do rato, era um choque que era aplicado numa grade inferior dessa caixa de Skinner. Então, toda vez, depois de instalado o comportamento de pressão à barra com essa consequência reforçadora da gota de água, o que o Skinner fazia? Em determinado momento, além dele não oferecer a gota de água como consequência ao pressionar a barra, né, ele dava um choque no rato, através dessa grade do chão. Tá? Rapidamente, o que o rato aprendia? Que não era mais para pressionar a barra. Então, vejam, na extinção ele também para de pressionar a barra, mas na extinção ele tenta mais algumas vezes, né? Na punição, a mudança é muito mais imediata. Tá? Então, nesse caso da punição, as consequências do responder tornam o responder menos provável. Né? E o reforço e a punição são opostos, obviamente. Enquanto o reforço aumenta a probabilidade do responder, a punição diminui. Tá? Mas os efeitos da punição continuam enquanto os procedimentos são mantidos e desaparecem depois que eles são interrompidos. Né? O responder retorna aos níveis prévios à introdução da operação, tanto de reforço, como a gente já viu, quanto de punição. Tá bem?
E aí, por que a gente discute a ética do controle aversivo? Quer dizer, será que é ético? Será que é respeitoso utilizar o controle aversivo, que é aquele feito através da punição? Então, as propriedades comportamentais do controle aversivo têm implicações que são consistentes com os argumentos éticos contra o uso do controle aversivo. Por exemplo, um pai que programa consequências aversivas para o comportamento de uma criança, por exemplo, bater, né, pode adquirir propriedades aversivas. Então, na medida em que a criança aprende a fugir da companhia do pai ou a evitá-la, contingências outras, que não aquelas disponíveis ao pai, começarão a influenciar o comportamento da criança. Geralmente, consequências fornecidas por ambientes externos à casa, inclusive. Tá? Os efeitos do reforço, com frequência, aparecem bastante tempo após a apresentação do reforçador. Por isso que, às vezes, algumas pessoas desanimam em continuar reforçando as respostas adequadas, né? Enquanto que os efeitos da punição geralmente aparecem imediatamente após a sua utilização. Então, o efeito de dar uma palmada ou xingar uma criança que esteja provocando alguém de sua família é o que fará com que o provocar pare imediatamente. Dessa forma, é muito mais provável que se obtenha consequências imediatas apresentando uma punição do que um reforço. Isso significa que uma pessoa provavelmente acha mais fácil aprender técnicas de controle aversivo, que são as da punição, do que técnicas de reforço. No entanto, isso não significa que as técnicas aversivas sejam melhores. Por quê? Porque elas produzem efeitos colaterais, né? Uma pessoa que apanha, uma pessoa que sofre bullying, que sofre assédio moral no trabalho, provavelmente ela vai ter medo, ela vai ter raiva daquele punidor. Tá? As pessoas que usam punição tornam-se elas mesmas punidores. Outros a temerão, odiarão e se esquivarão delas. Se punirmos outras pessoas, nós também nos tornaremos punidores. Nossa própria presença será punitiva. Simplesmente nos aproximamos daqueles a quem costumeiramente punimos, colocamos um fim ao que quer que estejam fazendo. Porque a pessoa, na hora, quando o outro é muito punitivo, na hora a pessoa sente até aquele frio no estômago, né? E fica imobilizada, fica tensa, pelo menos, fica ansiosa. Todos os efeitos colaterais que os choques geram, nós também geraremos, né? Segundo os psicólogos comportamentais. Qualquer um que use choque, torna-se um choque. Por isso que, apesar da gente precisar aplicar punição em alguns contextos, e mais para frente no curso a gente vai ver que existe até uma técnica de disciplina progressiva para os ambientes organizacionais, porque não existe ambiente sem punição, né? Claro que as punições elas devem ser comedidas, as pessoas devem ser avisadas sobre as consequências punitivas. Então, se o colaborador chegar alcoolizado, por exemplo, no ambiente de trabalho, ele vai ser advertido, ele vai ser punido, né? E se isso ocorrer várias vezes, ele pode até ser demitido, ser desligado da organização. Então, não tem como não punir determinados comportamentos, principalmente os graves, né? Agora, diante de comportamentos inadequados mais brandos, a gente sempre tenta utilizar a extinção, porque a punição, ela gera justamente medo, aversão, sintomas de ansiedade, um ambiente desconfortável, que a gente deve tentar evitar ao máximo, bem? Então, por fim, né, para a gente aplicar toda essa teoria no contexto organizacional, eu proponho sempre essa reflexão. Então, como um profissional deve proceder para promover orientação, educação e aprendizagem em seu ambiente de trabalho? Então, vejam, diante de comportamentos adequados, sempre utilizar o reforço, né? Elogiar, premiar, valorizar para aquele comportamento permanecer ou até aumentar em sua frequência. Agora, quando o comportamento for inadequado, se ele for brando, como por exemplo um comportamento de fofoca, eu posso tentar aplicar a extinção, simplesmente não oferecendo nenhuma consequência para aquele comportamento, não dando atenção, por exemplo, para a pessoa que quer fazer a fofoca. Agora, se for um comportamento inadequado grave, que coloque em risco a saúde, a segurança ocupacionais, né, tanto do emissor do comportamento quanto dos seus colegas, aí eu preciso agir de uma maneira um pouco mais rígida, digamos assim, aplicando a punição. Agora vejam, teremos outras aulas para explicar que essa punição, ela precisa ser muito comedida, precisa ser muito bem pensada, as regras precisam ser muito bem estudadas e ficarem claras para todo colaborador, para ele ter a escolha de ser punido ou não, porque ele vai saber qual comportamento dentro da organização que é reforçado e qual que é punido. Bem? Essas são as referências bibliográficas utilizadas na aula de hoje e muito obrigada pela atenção de vocês.